A gente tem falado sobre a igreja, a família de Deus, e hoje nós podemos intitular essa mensagem, Vivendo Sem Medo de Relacionamentos. E a gente vai falar um pouco sobre isto. Você sabe qual é o animal mais feliz de todos os animais da terra? Você tem uma ideia, não? Sabe o que o pessoal diz? O que você acha que é o animal mais feliz? O cachorro? Deve ser, porque o cachorro, você briga com ele e aí você faz... ele volta abanando o rabo, na verdade, sempre feliz. Mas sabe, dizem que o animal mais feliz da terra é o peixe dourado. Porque ele tem uma memória de 10 segundos. Então ele logo esquece, está tudo bem, está tudo feliz. Lembra do desenho do Procurando Nemo? Você lembra? Que tinha não era o peixe dourado, mas era aquela, a Dory, era um peixe azul. Não é isso não? Ela tinha memória curta. E ela sempre estava feliz e tudo. É o Nemo, é o Feno. É o Neno. Então, mas assim, a única coisa é que, na verdade, isso aí é uma crendice popular. O peixe dourado, eles descobriram que a memória dele pode chegar a semanas, meses, até anos. Dizem que eles vivem muito pouco, né? Mas tem peixe dourado que já viveu 30 anos, mais. As pessoas dizem que vive pouco porque às vezes não cuida direito, ele morre. Então tudo bem, limpa a consciência. Mas nem o peixe dourado tem 10 segundos, ele tem mais. E a gente? Nós temos uma memória. Temos ou não temos? Temos. As crianças estão falando sobre emoções, né, filha? Aquele filme Divertidamente. Esse filme Divertidamente é muito legal, muito interessante. Ele fala a verdade sobre as emoções, não é? E tem uma coisa interessante nesse filme, nesse desenho, que de vez em quando vem uma memória do nada e aparece, não é verdade? Sabe quando vem uma música que você fala, não queria, não sai da cabeça, voltam umas memórias, né? E às vezes voltam memórias ruins, não voltam? Volta a memória ruim. Será que no final das nossas vidas a gente vai se arrepender de ter feito ou de não ter feito alguma coisa? Você já parou para pensar nisto? Bom, a gente pensa nisso quando chegam momentos difíceis na vida, quando a gente perde alguém. Eu, por exemplo, quando fiquei lá no hospital, na UTI, com problema cardíaco, fiquei pensando, eu não pensei que ia morrer, né? Mas aí, a estatística de doença cardíaca, você sabe, você não pode ficar lendo, senão você... Mas você começa a pensar, realmente, eu estou fazendo aquilo que eu deveria? Eu estou dando valor ao que é mais importante? Por que eu estou falando isso? Você já vai entender. A gente queria, às vezes, apagar coisas da memória. A gente queria, eu queria tanto hoje ser um peixe dourado, eu queria me esquecer de certas coisas, mas sabe, nem tão simples. Tem uma mulher que trabalhou com doentes terminais, essa Bronnie Ware, é uma escritora australiana. Ela trabalhou durante 8 anos cuidando de pacientes na fase terminal, nos últimos 3 meses de vida. E ela escreveu um livro, que de tanto conversar com os pacientes, ela descobriu os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm no final da vida. Sabe? Eu gostaria de... E foi muito interessante ler isto, porque olha só, os 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão na fase terminal, aquela pessoa que sabe que a vida está terminando, que não tem saída. E o que achou interessante é que todas as pessoas tinham os mesmos arrependimentos. Elas falavam as mesmas coisas, sabe o que elas falavam? Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso no objetivo, mas para você ter uma ideia de que a gente não pensa a gente só pensa certas coisas na vida quando já passou a vida. Eu queria ter vivido minha própria vida e não a vida que os outros esperavam de mim. É um arrependimento, do tipo, eu fiquei tentando agradar todo mundo e aí, no fim, não agradei ninguém. Outro arrependimento, eu queria não ter trabalhado tanto. Ninguém perto de morrer diz, preciso terminar um serviço, nossa, eu preciso entregar um trabalho. As pessoas não falam isso.
pessoa diz, eu trabalhei, não é que não se deve trabalhar, mas eu trabalhei de uma maneira que eu deixei de viver a vida. O terceiro arrependimento, eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Fiquei quieto. Eu queria ter tido a coragem de falar, dizendo, olha, eu estou sentindo isso. Eu queria ter tido a coragem de falar para outra pessoa, olha, isso não está bom. Queria que o nosso relacionamento fosse diferente. Outro arrependimento, o quarto, mais comum, eu queria ter mantido mais contato com meus amigos. Vai afastando de um, vai afastando de outro, afastando de outro. As pessoas sentem falta de ter passado mais tempo com os amigos, e o outro arrependimento é que eu queria ter me permitido ser mais feliz. Durante a vida ela ficou dizendo, eu não sou feliz por causa das pessoas, e no final ela descobre o quê? Bom, na verdade o problema era eu mesmo. Se eu quisesse eu podia ter sido mais feliz. Não dependia tanto das outras pessoas. Amém, irmãos? Esta é a ideia geral. Então, a gente descobriu que o mais importante na vida de uma pessoa são os relacionamentos, como temos falado aqui. E nós temos falado que esses cinco arrependimentos estão ligados a relacionamentos. Falta de relacionamento saudável, então, está ligado a não saber lidar com problemas de relacionamento ou medo de desenvolver um relacionamento profundo, um relacionamento significativo. Fica só no superficial. No final da vida, as pessoas descobrem que o que era importante eram as pessoas. Vocês estão aí? Maravilha. Ainda bem que nós não estamos no final da vida, mas um dia estaremos, né? É bom saber isso antes. Minha vida passou, mas eu não vivi. Muitas dessas pessoas disseram isso. É lógico que tem pessoas que chegaram no fim da vida e viveram bem, mas ela percebe que a maioria tinha essas reclamações. Como o pastor Mário Simões falou semana passada, Jesus veio aqui e ele veio para nos dar uma vida plena que satisfaz. E essa vida plena que satisfaz, segundo a visão de Jesus falou, eu vim te dar uma vida plena, mas segundo a perspectiva de Jesus, a vida plena que Ele vai trazer para a gente, ela tem uma ordem de prioridades, como falou o Mário. Primeiro Deus. E Deus aqui, não se esqueça que Deus, quando você falar Deus, tem que pensar em três coisas. Deus, na verdade é Pai, certo? É Jesus, o Filho Todo-Poderoso, e o Espírito Santo que habita em nós. Quando falar Deus, tem que pensar nessas três pessoas. Então nós nos relacionamos com Deus de três maneiras: em Deus como Pai, em Jesus como o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que luta por nós, que nos chama de amigos, e o Espírito Santo, confortador, guia, que mora em nós e nos dirige em tudo. Primeiro Deus, segundo o próximo, como falou o Mário. Amar a Deus e amar o próximo. E terceiro, eu. Quando a gente inverte essas prioridades, começa uma vida infeliz. É interessante que as pessoas que lutam para conquistar coisas na vida e depois conseguem tudo, conseguem fama, dinheiro, tudo, de repente destroem sua vida. Você já viu isso? Por quê? Porque eles estão em primeiro. Jesus falou, colocar Deus em primeiro e o próximo em primeiro, em segundo é o segredo. Agora, lá no fim da vida, essas pessoas parece que estão dizendo, eu me coloquei por último e fui infeliz. Não é exatamente isto. Ela foi infeliz porque ela não soube lidar com seus relacionamentos. Você só pode se dar bem no relacionamento se você tratar a pessoa como alguém melhor que você. Então, seguindo em frente, Jesus basicamente, o que ele falou para a gente? Olha, Jesus veio nos dar vida em abundância, e Ele falou assim, onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio de vocês. Vida em comunidade. Ele falou dos dons, lembra dos dons? Os dons, você lê Romanos 12, os dons são dados para edificação mútua. Quando você se reúne em 1 Coríntios 14, 26, quando você se reúne na célula, no grupo, um tem uma palavra, outro tem uma música, outro tem uma revelação, outro tem uma palavra profética, outro tem uma palavra de encorajamento. É o Espírito Santo vivendo em
no nosso meio. Mas isto, presta atenção, só acontece quando nós vivemos em comunidade. Quando vivemos sozinhos, não tem poder de Deus, não tem encorajamento. Tiago 5,16, está alguém enfermo? Chame os irmãos, chame os líderes, ora pela pessoa, é a oração da fé, então, tem necessidade? Chame os irmãos, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você quer ter cura, você precisa abrir o coração com alguém e confessar, é tudo uns aos outros, amém, gente? Então, a vitória, a vida está nos relacionamentos uns aos outros. Jesus falou, se estiverem juntos, eu vou abençoar vocês. Não é? Olha o Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Quer dizer, quando você está vivendo em união, quando você está próximo, Deus está derramando bênção sem medida. Mas com tudo isso, com todas essas coisas, por que a gente não vive desse modo? Porque a gente acha que o problema é sempre o outro. Já reparou que a maior causa de infelicidade que as pessoas reclamam é de uma outra pessoa? Ou então, a maior causa é delas mesmas, elas são sempre insatisfeitas com elas mesmas. É a pessoa que não consegue amar a si mesmo, não consegue experimentar esta graça, esta vida. E por que isso? Veja, nós estamos falando que a questão dos relacionamentos é importante. As pessoas no final da vida, elas ficam pensando, puxa, eu devia ter gasto a minha vida diferente, tinha que ter valorizado mais as pessoas importantes, vivido mais com outras pessoas. Jesus fala que a vida, o poder do corpo de Cristo está quando estamos juntos, quando estamos em união. Mas a gente tem dificuldade com isso. A gente quer o poder de Deus, os dons do Espírito Santo, mas só acontece se nós estivermos servindo, amando. A coisa só acontece quando a gente deixa de ficar sozinho. A causa disso é o medo. Essa semana, meditando sobre isso, falei, Senhor, por que as pessoas às vezes não conseguem experimentar essa abundância? Eu estou me dizendo, você tem medo de ter relacionamentos. Medo de relacionamentos profundos. É medo de confiar. Hoje, tem dois tipos de medo que a gente enfrenta: o medo de confiar em Deus e medo de confiar em outra pessoa. Tem pessoas que têm medo de confiar em Deus, vão na igreja tudo, mas na hora exata, não tem medo, não confia em Deus, por isso ficam ansiosas demais, desesperadas demais, porque não vê saída, tudo, mas e Deus? Não, é Deus, mas assim, sei lá, Deus está em algum lugar, mas agora eu tenho que me virar sozinho, porque tem medo de confiar em Deus, e tem medo de confiar nas pessoas. Hoje eu quero falar sobre o medo de confiar em outra pessoa, semana que vem eu vou falar do medo de confiar em Deus. Não dá para falar tudo numa mensagem. Aí a pergunta é, será que eu tenho medo de confiar em outra pessoa? Não, eu confio mesmo. Fazendo umas pesquisas, os psicólogos dizem que os seres humanos têm medo da intimidade, da confiança. Tem basicamente aí 4 tipos de medo. Tem o medo da intimidade intelectual. O que é? Tem medo de compartilhar seus pensamentos e suas ideias com outra pessoa. Às vezes está num grupo, tudo mais, ele não consegue compartilhar a ideia, ele fica com medo, que vão pensar de mim, acho que a minha ideia ninguém vai valorizar. É medo. Um outro medo que eles dizem, os psicólogos, é da intimidade emocional, com medo de compartilhar os sentimentos mais íntimos com uma outra pessoa. Porque a gente fala que confia numa pessoa, mas não compartilha ideias. Compartilha, no máximo, não compartilha ideias realmente, sonhos.
Fiz uma reunião recentemente, online, com vários líderes de células, em pequenos grupos com líderes, e eu fiz alguma pergunta, né? Qual é o seu sonho? O que é o sonho? O que você sonha? Qual é o seu sonho pessoal? Qual é o seu sonho ministerial? Qual é o seu sonho profissional? E tudo. E pessoas que se conhecem. Eu percebi tudo. Alguns tinham mais facilidade, outros pensaram assim, sonho? Posso ter sonho? E eu sempre dizia, eu sei que é um negócio delicado, porque de repente a gente não... Para eu compartilhar um sonho com alguém, eu tenho que ter um nível de confiança, é verdade ou não é? As pessoas compartilharam alguns sonhos, eu também não esperava, mas assim, é lógico que você tem aqui, imagina, aqui nesse grupo aqui, alguém vem aqui, pega o microfone e vou compartilhar sonhos. Não sei com quem eu estou falando, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que ter pessoas que você consegue compartilhar sonhos. Opiniões sinceras, mesmo se estiver errado. As pessoas têm medo da intimidade experiencial, quer dizer, medo de compartilhar experiências. Eu compartilho uma experiência. Aí as pessoas vão olhar, vão me julgar. Medo de intimidade sexual, pessoas que não conseguem manter relacionamento sexual sadio. Acontece com muitos casais. Então, são medos que o ser humano tem. E as pesquisas mostram, os psicólogos fizeram, que as causas desses medos, olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Porque assim, para a gente lidar com medo de relacionamento, nós temos que saber a causa, certo ou não? Você não consegue lidar com uma situação que você não sabe sobre, então estou dando umas informações aqui. E aí, lendo esses artigos sobre as pesquisas dos psicólogos, sobre por que as pessoas têm esses medos, interessante, a maioria dos medos tem a raiz sempre na formação, né, da infância, da adolescência e na família. Todos eles. Pais distantes, pais ausentes. Pais distantes e ausentes são, quando uma criança experimenta isso, pais presentes fisicamente, distantes pessoalmente, ela desenvolve aquele sentimento de incerteza, de abandono, de insegurança. Sente que não tem que confiar. Na idade adulta, medo de relacionamento profundo. Tem amigos, conversa. Tem gente que tem milhares, centenas de amigos, mas nenhum profundo. Cada um conhece uma versão da pessoa. Eles também dizem que causas do medo da intimidade, uma também é perda de um dos pais. Olha que interessante, ou por morte, ou por divórcio, por prisão. O que acontece é que essas crianças não conseguem formar ligações, não conseguem formar ligações fortes, não conseguem formar apego, elas se sentem inseguras, elas não sentem onde se apoiar, desenvolvem uma insegurança muito grande, não conseguem confiar. Doença de um dos pais, quando os pais ficam muito doentes, a criança tem que contar com ela mesma. Ou então inverte os papéis, né? A criança tem que ser agora o pai da casa, tem que ser a mãe da casa, ele tem que cuidar dos irmãos. Estão entendendo, gente? Olha que interessante. É uma pesquisa, tá? Tem a fonte. Outra causa de medo de intimidade é doença mental dos pais. Isso gera uma insegurança profunda, falta de afeto, falta de proteção. Então eu estava lendo isso aqui e falei, é verdade, tudo está lá na família, né, gente? Pais usuários de drogas, os filhos são mal cuidados, são largados. A criança não sabe o que faz, porque a hora o pai está bem, a hora o pai está mal, a hora a mãe está de um jeito, a mãe não está de... Negligência infantil, quando os pais não cuidam das crianças, quando elas são largadas, são abandonadas. Sente que não, acha muito difícil confiar uns nos outros quando se torna adulto. Mesmo no cônjuge, é aquela pessoa que desconfia até do marido ou da mulher. Não consegue ter uma confiança, por quê? Porque a mensagem que ela recebeu a vida inteira é: você está por sua conta aí, hein? Ninguém vai te ajudar, não. Ela recebeu essa mensagem a vida inteira na sua formação. Abuso verbal, que é o abuso emocional, palavras, críticas, humilhações. Se tornam adultos que têm medo de ser ridicularizados, ou de sofrer esse abuso verbal, essa crítica. Tem medo de ser criticado, então a pessoa se encolhe.
E o abuso físico ou sexual, lógico que conta, é óbvio que a gente sabe que esse também causa muita dificuldade de relacionamento, mas olha quantas outras causas tem. Então, estão acompanhando aí, gente? Beleza? Depois vocês podem ter esses slides, está sempre no nosso site, tudo. Então a gente tem que começar a pensar, puxa, agora eu vou dizer, não tem família perfeita. Não existe. Não existe. Sintomas, sinais do medo da intimidade. Como é que a gente sabe que alguém, ou como é que sabe que você pode estar tem medo de desenvolver um relacionamento profundo? Eu achei isso muito interessante. Os psicólogos, nas suas pesquisas, eles identificaram o seguinte, olha que interessante. Pessoas que têm namoro em série, é um sintoma de que a pessoa não consegue desenvolver um relacionamento profundo. Por quê? Porque quando o relacionamento começa a ficar sério, abandona e vai atrás de outro. Quando começa a ficar firme, sério o namoro, sabe o que faz? O medo faz quebrar e tudo, daqui a pouco aí começa a namorar outro. Então namora uma hora quebra. Não chega na intimidade. Outra coisa é perfeccionismo, isso eu achei muito interessante. A pessoa perfeccionista, ela não se sente digna de ser amada, ela teria que ser perfeita para ser amado, teria que ser perfeito para merecer o amor. Então, o que acontece? Uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa perfeccionista sabe, é difícil de lidar com ela, não é? Porque ela é exigente com ela mesma e automaticamente com os outros. Então ela afasta as pessoas. Um outro sintoma de que a gente sofre desses medos de intimidade é que, um outro sinal, pode ser que não expressa necessidade e desejos. A pessoa não fala do que ela gosta, não fala do que ela prefere, não fala do que ela precisa. Alguém tem que ler a mente delas. E se você perguntar, ela fala, está tudo bem. E aí o que acontece? Essa pessoa começa a achar que ninguém se importa. Ninguém se importa, ninguém cuida de mim, ninguém vê o que eu preciso, ninguém me ajuda, mas ela não fala. Você está entendendo que é interessante, não? A pessoa causa isso e depois reclama. Mas é difícil de lidar? É difícil. Talvez estejamos nos vendo aqui. E eu me vi aqui. Sabotagem, sabe o que é sabotagem? Sabotagem é assim, a pessoa começa a desenvolver um relacionamento de confiança, seja com um amigo, seja com um colega, seja com um cônjuge, namoro, e quando o relacionamento se aprofunda, daquele momento de ficar mais profundo, a pessoa começa a se tornar desagradável, começa a criticar o outro, começa a culpar o outro, acusa de coisas que não fez, para afastar a pessoa, porque ela tem medo da intimidade, então ela sabota o próprio relacionamento. Interessante, né? Autossabotagem. Quer dizer, a pessoa quer muito teu amigo, mas na hora que ela vai ter, ela acaba destruindo a amizade, porque ela tem medo da intimidade. E uma outra coisa é dificuldade de contato físico. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, ou elas não gostam de ser encostadas, ou então elas precisam o tempo todo de, precisa de mais de abraço, precisa de mais de contato físico. Fica num extremo ou no outro. Bom, quem diz isso são aí os psicólogos, as coisas. Eu trouxe isso para vocês, para a gente perceber que realmente o medo não é só porque a Bíblia diz, mas o medo é o maior inimigo dos relacionamentos profundos. E o medo do relacionamento, então, que bom que o senhor está falando isso, né? Eu estou vendo que aquela pessoa, não, vamos usar isso para nós mesmos, amém? Vamos usar para nós, vamos usar para os nossos filhos. Jesus falou, examine-se o homem a si mesmo. Ele não falou, examine o seu amigo, examine-se o homem a si mesmo. Fala, Senhor, fala comigo. O medo, ele repete continuamente para a gente uma ladainha.
O medo é aquela voz que diz para a gente sempre assim: você não consegue lidar com a situação. Você não consegue lidar com essa situação. Ou então ele diz: você não consegue lidar com essa pessoa. Se você tentar, tudo vai ficar pior. Desiste. Fica aí. Verdade ou não é? O medo repete isso para a gente. Então as pessoas preferem não acertar relacionamentos. Elas preferem ir embora, elas preferem abandonar a família, abandonar os amigos, abandonar o trabalho, abandonar a igreja, abandonar a célula, porque não, está tudo bem. Sinto da parte de Deus que é verdade, pode ser que Deus esteja chamando você para outro lugar, não estou criticando, tá bom, gente? É óbvio que não tem, existe, mas a questão é que você tem problema de relacionamento e você não quer tratar, bom, então não é porque Deus está te chamando, é porque você não quer se resolver. E às vezes você não quer, e eu não estou criticando você, eu estou dizendo apenas, Deus tem uma resposta, amém, irmãos? O Senhor tem uma resposta. Nós somos criados para a conexão. Deus cria o homem, bota no jardim e vem conversar com ele todo dia. Nós somos criados para o relacionamento, nós somos criados para a conexão, nós somos criados para confiar uns nos outros, nós somos criados para cooperar uns com os outros, nós somos criados para amar uns aos outros, para abençoar uns aos outros, para trazer alegria. Nós somos criados para celebrar, nós somos criados para viver com alegria, nós fomos criados para viver uma vida que satisfaz, amém? Mas nem sempre são as outras pessoas que estão impedindo isso, viu, irmãos? Então, o medo também, ele faz outras coisas. O medo rouba a nossa alegria. Sabe como é que o medo rouba a nossa alegria? Ele coloca a sua mente, como é que ele rouba a alegria? A minha alegria. Ele coloca a nossa mente no modo EC. Ele aperta o botão na nossa mente, pum, põe a sua mente no EC. Você fica pensando assim, e se isso acontecer? E se esse negócio? E adivinha? Esse EC, você acha que é para coisa ruim ou para coisa boa? Para coisa ruim. Mas Deus criou a nossa mente para usar o EC, para sonhar. E se acontecer isto? E se eu casar? E se eu ousasse fazer isso? E se eu começasse a fazer aquilo? E se eu... Percebe? Deus cria a nossa mente para sonhar, usando esse condicional, esse EC. Mas aí o medo vem e quer virar isso para nos escravizar. Se você piorar, e se você for fazer isso aí, está errado. Se ficar para e se essa pessoa dizer, e se aquilo ficar assim, e se... O medo também rouba a nossa esperança. O medo rouba a nossa esperança. Porque ele focaliza a nossa mente num passado ruim. Tem coisas boas no nosso passado, tem ou não tem? Muitas. Mas você se lembra mais das boas ou das ruins? A gente lembra mais das ruins. A gente lembra das boas de vez em quando. Nós vivemos num mundo mau. E o diabo, nosso adversário, chega perto e começa a lançar dúvidas. Se você não tivesse feito aquilo, né? Focaliza a nossa mente num passado ruim ou num presente difícil. É muito difícil, essa coisa não vai mudar. E aí, se a nossa mente está focalizada num passado ruim ou num presente difícil, a gente não vê futuro. E se a gente não vê futuro, a gente não tem esperança, a gente tem depressão. A depressão é a incapacidade de enxergar um futuro bom. Mas Deus diz, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, que eu quero dar a vocês esperança e futuro. Mas, estou entendendo, gente, como o medo age? Eu estou gastando um tempo aqui explicando, porque às vezes a gente trata por cima as coisas, nós temos que ser honestos conosco mesmo, falar, bom, eu estou sofrendo de um medo. Porque eu vou dizer, medo é a coisa mais comum que a gente sofre. Eu não tenho medo, eu já venci. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor, bababá, lindo. Repetir palavra, que nem papagaio, não muda. O que muda, já vou falar o que muda.
você ter uma ideia de como é que o medo rouba a esperança, olha o Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo meio deprê. O pessoal lá na Babilônia, o povo de Israel foi deportado para a Babilônia, né? Foi levado cativo. Eles dizem assim: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos. Ao nos lembrarmos de Sião, como era bom antes, olha lá a mente no passado. E está fazendo o que no presente? Chorando, reclamando. Eles estão na Babilônia, mas eles não estão mortos. Babilônia tem comida, Babilônia tem outras coisas. Mas olha que interessante, presta atenção nisso. Pusemos de lado nossas harpas e penduramos nos galhos dos salgueiros. Ele deve estar num lugar bonito, né? Margem do rio, salgueiro. Eles penduraram as harpas. Veja, eles não estão presos, foram deportados. E Deus falou para ele: procurem a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Mas eles estão desanimados, eles estão largados. Olha só, os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. O pessoal queria fazer o quê? Gente, eles estavam pedindo para cantar sobre quê? Sobre Deus. Vocês estão entendendo? Eles estavam pedindo: cantem sobre Deus. Como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Mas é exatamente o que eles deviam fazer. Eles deviam cantar canções na terra estrangeira. Eles deviam, no meio da pressão, dizer: nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que ouve nossas orações. Como nós cantamos agora aqui há pouco, não é isso não? É Ele quem luta as minhas batalhas. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou. Não vamos cantar. Nós estamos numa terra estranha. E aqueles opressores que não conheciam a Deus, aqueles ímpios dizendo: por favor, canta para nós. O medo tira da gente, o medo, essa coisa, tira da gente essa alegria. Em vez da gente ser sal e luz do mundo, a gente fica resmungão, reclamão, e fica sempre dizendo: quando é que vai piorar? Essa vida é difícil. Não sei. Assim vai. Não transmitimos alegria para as pessoas. Olha, esse salmo chega no seguinte cúmulo. A Bíblia, ela registra tudo. Olha o último versículo do salmo: ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz é aquele que pegar suas crianças e esmagar contra a rocha. Imagina isso, gente. O cara está tão amargurado que está dizendo: feliz é que quero pegar os filhos desse, eu quero matar os seus filhos. Onde? Deus nunca quis isto. Mas, ao invés de crer na promessa de Deus, ao invés de abençoar as pessoas, que é juízo e vingança, assim ficamos nós, não é verdade? Somos injustiçados por alguém nos prejudica, a gente quer a vingança, a gente quer ver aquela pessoa cair, a gente quer ver a coisa dar errado para ela, a gente quer: Deus vai pôr a mão. Que Deus vai pôr a mão? Se Deus botar a mão, Ele vai salvar aquela pessoa, vai prosperar aquela pessoa, vai justificar aquela pessoa. E às vezes só não salva porque a gente não canta as canções. Então isso dá uma ideia do estrago que o medo faz em nós. O medo dá autoridade a uma mentira que passa a governar os nossos pensamentos e emoções. Passa a governar a nossa vida. Eu não sei se você está percebendo que tem algumas coisas que você achava que não era medo na sua vida, mas que você tem que chamar de medo. É verdade, é medo. Tudo bem. Não, porque o cristão não pode ter medo. Não. Quem disse que não pode ter medo? O cristão pode ter medo. O problema é que um cristão não precisa ser escravo do medo. Ou seja, o medo vem, ele não sabe o que fazer, certo ou não? Mas ele não fica permanentemente nessa situação. Nós temos graça de Deus para sair. Não adianta negar que não tem medo. A gente tem. Tem que saber por quê. Esse medo vai ficar aqui? Não, peraí. Ele morar aqui é outra coisa, certo, Raoni? Uma coisa é ele chegar aqui, outra coisa é ele ficar aqui. Chegou, mas sai. Aí,
Olha, isso é muito importante. O medo sempre exige de nós uma reação. O medo sempre produz em nós uma reação. É verdade ou não é? Ué, se você estiver atravessando a rua e um carro buzina, automaticamente você vai fazer o quê? Pá, você vai dar um pulo para trás, né? Você vai ter uma reação. É o medo te dizendo, então cuidado, proteção. Nesse caso é bom, né? Porque esse medo salvou a sua vida. O medo, se você fica ali, o carro passa e tudo. Mas não é esse medo que eu estou falando. Vocês estão entendendo? É esse medo que se aloja, né? Que rouba. E às vezes nós reagimos sem pensar. Pode observar que uma pessoa que fere demais outras pessoas, ou que fere demais a si mesma, está sempre ela pode estar com muito medo. Se você estiver ferindo muito outros, se você estiver ferindo muito a você mesmo, você tem que perguntar, do que eu estou tendo medo? Que medo que está me consumindo? Senhor, uma vez eu fiz essa oração, Senhor, eu estou com medo, mas do que eu não sei. Eu só sei que eu estou ferindo pessoas e eu estou pensando muito mal de mim mesmo. Me mostra, do que eu tenho medo? Fiz essa oração, irmãos. Vários dias, e o Espírito falou, aqui está. O medo produz em nós uma reação e nós nem sempre podemos escolher a reação. Você sabia? Quero dizer que você pode escolher a reação do medo, mas vamos dar um exemplo. Não é esse medo que estamos falando aqui, mas tem situações que a gente não consegue reagir. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de sair de casa, têm medo de água, têm medo do escuro, têm medo de altura, certo ou não? Medo de falar em público, a pessoa trava, é assim, ela não consegue reagir. É uma fobia, é um medo extremo. Mas assim como existem essas fobias, e precisa de tratamento e tudo, também nós podemos, na questão espiritual, emocional das nossas vidas, ter um tipo de medo que nos trava. A gente não vai à frente na vida, nós ficamos parados naquele momento e a gente não avança. Aí vem reações destrutivas de medo, né? Se afasta dos amigos, se afasta dos familiares, se afasta de Deus. O medo vai fazendo você se afastar das pessoas. Só que as pessoas não sabem que você está se afastando, porque você vai na igreja, você fala graça e paz, você dá tchau, você vai na festa, come churrasco, só que você está dentro, está se isolando. Não é verdade? O que acontece então? Tem reações destrutivas. Se você não cuida do medo, ele começa a afetar. Isso é chamado de pecado. O pecado é sempre algo que atenta contra os relacionamentos. Lembra que nós explicamos aqui? Pecado é um negócio que tem a ver com relacionamento. Não dá para você pecar contra a caixa acústica. Né? Se eu jogar esse negócio no chão, não consigo pecar contra o controle remoto. É sempre com as pessoas e contra nós mesmos. Então, comer demais, beber demais, gastar demais, jogo de azar, traição, drogas, tudo isso são reações que vão criando esse ciclo aqui, ó. É um ciclo de destruição. O medo produz o pecado, é ferir uma pessoa, é ferir a si mesmo, é trabalhar contra os relacionamentos. O pecado produz vergonha, produz culpa, alimenta o medo. E fica nesse ciclo, certo ou não? E o medo só se fortalece, começa a governar. O medo pode estar numa área da nossa vida. Medos na igreja. Aí a igreja deve ser um lugar onde a gente não deveria ter medo, porque é a comunidade dos irmãos. Mas aí na igreja a gente tem medo de ser julgado. Se eu falar, o que vão pensar de mim? Medo da vergonha, medo da humilhação, porque tem uns caras que gosta de ficar humilhando os outros, porque a igreja é feita de pessoas deste mundo, tem todo tipo de pessoa. Medo de comparação. Ai, como as pessoas têm medo de comparação na igreja. A pessoa gosta de comparar. Você acha que o pastor A não pregou melhor que o pastor B? Ah, você acha que aquele canta melhor, X canta melhor que Y? Não é verdade? Coisa tosca. Ai, Deus. Medo de perder o reconhecimento. Quantos líderes que ficam com medo de perder o reconhecimento? O que vão dizer de mim? Eles não abrem o coração, não dizem que estão com medo. E aí acontece escândalo, sabe? Porque uma hora tudo vem à tona e é tudo muito triste. Eu sempre falei para os meus filhos, eu prefiro saber,
Eu não me importo de saber as piores coisas sobre vocês. Lembra que eu falei para vocês isso? Mas eu quero saber de vocês. Não quero saber por outros, tá? Porque seria um fracasso para mim como pai, eu saber por outros. Porque vocês não confiaram em mim para dizer, eu tenho um problema, eu pequei, eu errei. Porque um pai nunca joga um filho fora, vai sempre abraçar e dizer, então estou aqui, filho. A gente só sabe o quanto errou com os filhos quando fica mais velho, certo? Eu não tenho máquina do tempo para voltar para trás. Se eu pudesse, eu voltaria. Mas a igreja é um lugar de relacionamentos, de amor, de serviço entre as pessoas. Não devia ser assim. Para vencer o medo, tem que atacar a raiz. Nós precisamos de ajuda de outras pessoas. Para vencer medo, nós vamos precisar de ajuda de outras pessoas. Mas eu tenho medo de relacionamento, como é que eu vou fazer? Pois é, mas deixa eu dizer, não tem jeito. Seria tão bom se agora no final eu fizesse uma oração sobre poderosa mágica, tá! E o medo saísse de você. Não seria maravilhoso? Bom, a gente ora, vai ter um avanço, mas vou dizer. Nós vamos entender a raiz. O medo aponta as armas para a nossa identidade. Este é o ponto. O medo, ele aponta as armas para a nossa identidade. Se você quiser atacar a raiz do medo, você precisa pensar na identidade. O medo está sempre confrontando, anulando a sua identidade, quem você é. Você viu lá que os psicólogos afirmaram? Está tudo na formação da identidade. Está claro, gente? Talvez seja muita informação, mas está dando para acompanhar? Percebe? Estão falando da vida da gente, a gente sabe. Eu preciso dar uma resposta baseada em quem eu sou para vencer o medo. O medo, ele demanda uma reação. A reação correta tem que responder quem eu sou. Enquanto você não responder para o medo quem você é, esse medo te domina. E a revelação da nossa identidade, ela depende da nossa revelação de quem é Deus. Agora, como é que eu dou uma resposta da minha identidade? Respostas que podemos dar ao medo. A identidade é baseada na minha capacidade e no meu mérito. Se você acha que a sua identidade é baseada naquilo que você faz, naquilo que você fez, naquilo que você faz por merecer, tem pessoas que dão resposta de identidade assim. Quando ela vai responder quem eu sou, se baseia naquilo que fez, naquilo que faz, naquilo que é capaz de fazer. Só que essa resposta, ela não funciona. A resposta da identidade na base daquilo do que eu faço, da minha capacidade, não funciona. Porque, gente, não tem nada a ver se você é competente ou não é competente. Você não é o que você faz. É lógico que parte de quem você é está definido, óbvio, não é verdade? Mas assim, você não é o que você faz. Você pode aprender a fazer coisas diferentes, coisas novas, pode aprender coisas novas. A segunda resposta que o pessoal tenta dar para o medo é a identidade baseada na visão dos outros. Eu sou o que pensam de mim, eu sou o que falam de mim. Então eu dependo da opinião dos outros para ser quem eu sou. Não funciona mesmo. Quando a sua identidade está baseada no que os outros dizem, no que os outros falam. Mas e a família? Bom, a família é muito importante. A identidade baseada na família é importante? Lógico que é. O valor que eu tenho para o meu pai e para a minha mãe, você viu as pesquisas ali? O valor que eu tenho para os meus irmãos, o valor que eu tenho para o meu cônjuge. Então, a identidade que é baseada em quem eu sou para a minha família, o quanto sou importante para eles, ela é boa, ela é importante, mas não é o suficiente. Por que não é o suficiente? As famílias são imperfeitas. Bom, sem falar que tem famílias muito complicadas, hoje a gente que nem teve família, correto ou não? Então não dá para basear só na família.
Deveria ser, a família deveria ser criada por Deus, o local onde a identidade é formada, deveria ser tudo de bom. Agora, eu e você podemos construir uma família melhor, podemos ensinar nossos filhos e netos a construir uma família melhor. Não tem que repetir nossos erros. Mas sabe, se quem eu sou depende de como eu sou pela minha família, não é suficiente. A outra é a identidade baseada nos amigos. Para os adolescentes é muito importante. Adolescentes precisam muito de validação dos amigos. Isso forma a identidade e forma. Família forma a identidade e forma. É preciso, é importante, é. O valor que eu tenho para a minha turma, o valor que eu tenho para os meus amigos, o valor que eu tenho para as pessoas que eu acho que se importam realmente comigo, não é todo mundo. É importante, mas também não é suficiente, porque... E quando as pessoas são interesseiras, quando você tem decepções com amigos, e quando na escola você tem bullying, ou então, sabe, amizade, você descobre que na verdade era tudo uns amigos fake. Estão acompanhando, gente? Então, a identidade dos amigos seria muito importante, mas nem sempre nós temos. E por fim, a identidade eterna. Quando eu respondo com a minha identidade eterna, diga isso, identidade eterna. A identidade eterna é o valor que eu tenho para Deus. É o valor que levou Deus a dar o seu único filho para morrer na cruz e pagar um alto preço para que eu pudesse ser também filho dele. Amém? Essa identidade é a poderosa. Essa o medo treme. A identidade eterna que fala do amor de Jesus por mim. Que eu fui totalmente perdoado, que eu fui totalmente libertado do pecado, que eu fui justificado pela fé. Deus me aceita, Ele me recebe, eu sou completamente abençoado. Deus falou que todas as bênçãos são minhas, e eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Essa identidade é mais que suficiente. Pode subir a banda aqui. Essa identidade é mais que suficiente. Nós temos que responder ao medo com uma resposta de identidade. E essa identidade está baseada em quem eu sou para Deus. Esse é o último versículo. Eu podia começar com ele. Tudo isso que eu falei para chegar nesse aqui, para a gente entender esse. 1 João capítulo 4, versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Olha, confiar no seu amor. Quando confia no amor de Deus, o medo é vencido. Confiamos no seu amor e isso nos dá poder de confiar nas pessoas, perdoar as pessoas, não pensar o pior. Confiamos no seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Olha que tremendo isto, olha isso aqui. E esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Aí a pessoa fala, eu preciso ter esse perfeito amor. Deixa eu dizer, não é o seu perfeito amor. O seu amor vai ser perfeito? Não, é o perfeito amor de Deus. O perfeito amor de Deus por nós, a confiança desse perfeito amor de Deus para conosco nos dá a capacidade de vencer. Olha só, esse amor não tem medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, tememos punição, achamos que Deus vai nos fazer algo contra nós, achamos medo das pessoas. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor.
O medo mostra que a gente não experimentou plenamente o amor. O medo. Quando eu li isso aqui, o Senhor falou: você tem medo porque você não experimentou meu amor. Você não deixou, nessa situação da sua vida, você não experimentou o meu amor. Você não confia no meu amor. Eu falei: não, Senhor, não pode ser. Eu sei dessas coisas. Bom, você pode saber, mas saber não é experimentar, tá certo? Não. Você sabe, só que você ainda não vive. Você não experimentou meu amor. Você está aí com toda essa idade, todo esse conhecimento, você prega, só que você ainda não experimentou. Você duvida do meu amor nessa situação. Você acha que eu não vou cuidar de você. Você acha que isto. Falei: é verdade. O medo está me vencendo, porque eu não estou confiando no teu amor. Quando chega nessa situação, ou quando chega com essa pessoa, eu não consigo confiar no teu amor. Mas o meu amor é perfeito, e ele lança fora todo o medo. Porque Deus me ama. Seu amor por mim é incondicional. Ele não importa se eu erro, não importa se eu acerto, não importa se eu... Ele me ama, ponto final. Não tem vírgula, não tem cess, não tem 3 pontinhos. Tudo que botaram para depois, não te pregaram certo. A Bíblia não diz isto. Ele me ama. E é isso que nos faz vencer qualquer tipo de medo. O perfeito amor é o amor de Deus por nós. Amém. Vamos ficar de pé. Precisamos do amor de Deus, precisamos do amor das pessoas. Semana que vem a gente vai continuar um pouco mais esse assunto, mas vamos cantar. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Foi Ele que encontrou a gente, hein? Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Faz esta oração agora. Fala: Senhor, tem algum medo? Pode perguntar, o Espírito Santo vai falar só para você. Do que eu estou tendo medo, Senhor? Do que eu estou tendo medo? Eu não preciso ter mais. Onde eu não estou confiando no teu amor? Enquanto os instrumentos, só os instrumentos tocando, faz essa oração. Vamos gastar uns minutinhos aqui. Pergunta para o Senhor: Senhor, fala do que eu estou tendo medo. Tantas vezes impede a minha vida de ir. Medo de relacionamentos. Por que eu tenho medo de relacionamentos, Senhor? Estamos falando hoje especificamente de medo de relacionamentos. Por que tem certas situações que você não quer lidar? Por que tem certas pessoas com que você não quer lidar? Senhor, mostra por que a gente está com medo de confiar de novo. Mostra porque estamos com esse medo e a gente não consegue ir. O Senhor não criou a gente para o medo, o Senhor criou a gente para alegria, para conexão. O
Senhor criou a gente para estar juntos. A gente criou a gente para servir outros, para abençoar outros, para conectar outros a Ti. O Teu perfeito amor cuida de mim, lança fora o medo. Fala para o Senhor: eu quero experimentar o Teu perfeito amor agora, Senhor. Eu quero experimentar o Teu perfeito amor. Eu quero confiar, o Teu amor vai cuidar de mim. Por que você acha que Deus não vai cuidar de você nesta área de relacionamento, nessa situação que está aí? Por que você acha que Deus não vai cuidar? Quem disse que Ele não vai cuidar? Não dê autoridade para esse medo governar a sua vida. Não creia nessa mentira que Deus não se importa. A palavra de Deus diz que o medo só domina a gente quando a gente não confia no amor de Deus. Mas agora você pode tomar uma decisão consciente. Você pode parar de reagir e falar: Senhor, eu não quero mais reagir assim. A partir de hoje, confiar no Teu amor. Eu vou ter que falar com outras pessoas para me ajudar. Vamos orar agora. Coloca a mão no seu coração e começa a dizer. Seria tão bom se a gente pudesse orar uns pelos outros aqui na frente, mas a gente não consegue ainda. Pai amado, nós oramos por essas pessoas que estão... Eu sei como exatamente é, Senhor, eu sei. Não estou falando aqui porque conheço mais, mas talvez porque sofri muito disso. Quantas vezes o Senhor teve que fazer isso comigo? Mostrar que eu não preciso mais ter medo, né? Porque o Teu perfeito amor, o Teu amor é perfeito e Ele é maior do que tudo. Eu posso confiar em Ti. Eu decido confiar no Teu amor, Senhor. E eu não quero mais ter medo dessa situação. Diga isso para Ele. Eu quero tomar uma outra decisão, quero uma outra reação hoje, Senhor. Quero confiar no Teu amor. Eu creio que Tu me amas. Eu creio que eu vou vencer isto. Vá falando isso, use a sua voz. A gente já está encerrando, mais uns minutinhos. Fale com a sua voz. Eu queria tanto, era tão bom ter alguém abraçando você agora e tudo. Talvez você possa abraçar a pessoa perto de você, se você precisa. A gente não consegue se abraçar, mas o Espírito Santo está abraçando você. Ele está dizendo: não tenha medo, confia no meu amor. Eu sou poderoso para cuidar de você. Eu sou poderoso para poder guardar você. Eu sou fiel para cuidar totalmente de você. Não importa qual foi o passado, eu sou poderoso para criar um futuro que vai deixar você feliz. Creia nisto. Comece a confessar isso. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio que o Teu futuro para mim é melhor do que eu imagino. Eu confio no Teu amor. Agora você pode declarar em fé. Diga: eu confio no Teu... A partir de hoje vou confiar no Teu amor. Eu vou confiar no Teu amor nesta área, nessa situação, nesse relacionamento. Eu vou confiar no Teu amor. Eu não vou confiar, não vou mais ficar me autodestruindo, me autossabotando. Eu confio no Teu amor.